Lindo dia para se viver no céu de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos estar nesse momento de tesouro e sabedoria, estar com o momento com a palavra de Deus em oração. E eu quero pedir uma pessoa para estar orando aqui nesse momento, uma pessoa muito especial também na minha vida, Elaine Souza. Esteja orando por nós, que Deus esteja abençoando a sua vida e de todos que estão aqui presentes, e daqueles que não chegaram ainda, que eu tenho certeza que vão chegar. Lindo dia. Vamos orar? Se conectar com o Pai Celestial. Quem puder, depois abre a câmera, esteja no momento presente, sente a presença do Pai. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por esse domingo, te agradecemos pela sua mensagem, ó Pai, pela sua palavra, que haja o entendimento, a compreensão, Senhor, de cada versículo, daquilo que tu tem a falar em cada coração, Senhor, que seja da sua vontade. Abençoa as palavras da Meire, conduz, que o Espírito Santo conduza as palavras, a mensagem, Senhor. Peço pela vida da Silvia, pela vida da Sol, da Val, da Leni, da Meire e a minha, que estamos aqui nesse domingo reunidos, Senhor, aqueles que estão lá no grupo, que estão levantando, que não puderam estar, mas tu sabe de todas as coisas, Senhor, tu sabe de cada coração. Tu coloca a vontade de alguém aqui na sala ir lá e acordar o outro, chamar para ouvir a mensagem. Tu conhece o bastidor, tu conhece o coração de cada um. Que tudo esteja na sua vontade, que seja renovada a energia para a honra e glória do Pai Celestial. Amém, amém, amém. Amém. Bem, poderoso, Dani, gratidão. Hoje eu vou precisar de ajuda para ler. Quem quer ler, gente? Por mais que vocês estão com a câmera fechada aí, vocês podem abrir o microfone. Eu não sei como que vocês estão, mas assim, se quiser ler, só abrir o microfone. Rose, eu quero ler. A Adriana chegou. Eita, glória de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar de uma história muito linda que minha mãe ainda quer que minha filha chama Rebeca. Gente, olha só, dou conta, dou conta. Ela, Rose, cadê meus filhos ontem? Aí eu falando com minha tia, eu falei assim, acho que não vou ter gêmeos, não, acho que eu vou ter uns 7 filhos. Aumentei, viu, Adriana? Brincadeira. Mas assim, que Deus abençoe cada um de vocês, e o que Deus me dá também eu recebo. Eu falo sempre, o que Deus for me dando, eu vou recebendo para a honra e glória do nome dele. Mas falando de Rebeca, a história dela é muito linda. Minha mãe falando comigo, ai, a Rebeca. Eu falei, nossa, a história de Rebeca é muito linda demais. Eu falei assim, eu amo a história de Rebeca. E como foi a Rebeca com Isaac, aquela história linda de amor, de espera, de promessa, de missão em especial. Então vamos meditar hoje na palavra de Gênesis, que vai estar lá, Gênesis no comecinho da Bíblia. Rebeca, olha ali, olha, outro sinal. Oh, Adriana, Adriana. Então, assim, lindo dia para se viver, maravilhoso. Seja bem-vinda. Quando Deus te dá sinais, Ele está te alertando de alguma coisa. Quando Deus te pede algo, obedeça. A gente não entende. E quando você é resposta de oração de alguém, faça com amor, com generosidade, de coração aberto. Vamos meditar na palavra, está em Gênesis, capítulo 24. Eu tenho certeza que tem várias pessoas vivendo aí o amor, e quem não vive ainda vai viver para a honra e glória de Deus, vai estar muito feliz, apaixonado. Ai, quem conhece? Qual versículo nele? Eita, glória, amém, Jesus. Pode começar aí, do versículo 1 até o 7. Lê para mim, Lendi. Tá bom. Lindo dia para se viver. Notou. Gênesis 24, versículo 1. Uma esposa para Isaac. Abraão já estava bem velho e o Senhor, Deus, o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque
case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: E o que? E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Não, não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O, o Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim que você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho, Quem pode continuar até o 11, por gentileza? estarei no Dani, 8. gratidão, Andy. Parou no 8, Isso. versículo 9. Não, mas continua no 8. No 8? É. Se a mulher não quiser vir, você estará Não, livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Até Continua? aqui, gratidão. Então, até aqui, gratidão você, Lili. Gente, olha que missão muito especial e importante. Abraão aí já estava bem idoso, pediu que o servo dele fizesse um juramento, que fosse atrás de uma esposa para Isaac, mas não queria que Isaac fosse para lá. E que Isaac não ia escolher uma futura esposa, uma esposa para ele da mesma cidade, da mesma terra. Quem já recebeu alguma missão de sair, eu não sei. Mas o que Deus te chama é para você confiar, é para você orar, entregá-las para Deus. Porque às vezes a gente fica preocupado com alguma coisa, fica, não tem como, a gente é carne. Você pode ficar preocupado, você pode ficar ansioso, ou talvez falar assim, nossa, para onde que eu irei? Qual casa? Quem às vezes muda. E às vezes a gente fica tão preocupado que às vezes a gente esquece de orar e entregar para Deus. E o que eu quero trazer hoje para vocês? O servo, ele poderia simplesmente ir, mas no versículo 12, então o servo orou. O Senhor Deus, Deus do meu Senhor Abraão, que era servo, ele era servo do Senhor Abraão. Por favor, e olha que interessante a minha versão, ele falou assim, dai-me sucesso hoje, se é bondoso com meu Senhor, Abraão. Então ele queria sucesso até na missão que ele iria fazer. Olha que lindo.
Às vezes, quando a gente pede algo, a gente esquece, Senhor, abençoe esse projeto que vai ser uma grande bênção. Abençoe essa reunião que vai ser poderosa, por mais que eu tenha vergonha, Senhor, mas me ajuda. E aí é quando Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. É quando você ora e deposita diante de Deus, Deus cuida dessa situação. Gente, pensa aí, ele falou, se é bondoso como meu Senhor. Lembrei agora até do louvor de Adriana, que é fiel. A bondade do Senhor, ele é bondoso. Abraão, como vês, estou aqui nesta fonte, desta fonte. E as moças da cidade, pensa, ele estava aqui orando, escuta orando, e as moças da cidade vão aqui tirar água. Mas o que a Elane acabou de ler é muito interessante, porque ele estava orando e falando para Deus e pedindo sinal. Às vezes, quando você vai orar ou pedir um sinal para Deus, não pede um sinal na frente de outra pessoa. Por mais que outra pessoa é cristã, ela tem o temor de Deus, mas às vezes pede, se é uma coisa que é você e Deus, pede um sinal de Deus para Ele te dar. A outra pessoa não precisa saber do sinal. Mas depois que acontecer, claro, se você querer compartilhar, com certeza que vai transformar outras vidas. Mas antes de acontecer, ainda não fala. Não fala porque é você e Deus, porque às vezes o inimigo até tenta te distrair, mas quando é de Deus, ele vai te falar ou vai mostrar aquilo que está somente no seu coração. E pensa, continuando agora no versículo 15. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, eita glória, que trazia, bora acordar, meu povo, que trazia do cântaro no ombro, e era, gente, escuta só esse detalhe, ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão. Olha só, filho do irmão de Abraão, Naor e de sua mulher, Mica. Rebeca era muito bonita. Ainda a palavra de Deus fala que era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, me dá um pouco dessa água do seu cântaro para eu beber. Ele estava com sede. E ela: sim, meu senhor, beba. Respondeu ela e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois deu de beber e disse: tirarei água para os seus camelos. Ela falou que vai tirar água para os seus camelos. Também que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Escuta aqui, o servo não pediu ela para ir dar água para os camelos. Ela se ofereceu. E ela falou que poderia de beber quando ele estava terminando a oração. Às vezes Deus vai te responder quando você termina a sua oração. E às vezes pode demorar meses ou anos. Eu tive sonho que eu sonhei o ano passado e está se realizando hoje, do mesmo jeitinho que eu sonhei. Eu falei, Jesus! Então, assim, às vezes é sinais. É sinais, é você entregar que a missão dele era importante, era naquele dia, ele tinha que trazer uma esposa. E ele ainda falou, Deus, se o Senhor é bondoso com o meu servo, me dá sucesso nessa missão. Porque aqui ele acreditou realmente, pensa no que Deus iria fazer. Mas será que ele ficou com medo ou não? Porque pensa aqui comigo, se ele não encontrasse a esposa de Isaac, se a esposa de Isaac, ainda tem um detalhe, se a esposa de Isaac não voltar com ele, como que vai ser a missão dele? E agora? Quem pode ler para mim o versículo 21? Lê para mim, Elaine, por favor. Você está aí. Versículo 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou: de quem você é filha?
Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Continua? Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho de Micá, deu a Naor. O filho de Micá deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e folhagem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Amém! Gratidão, Irã. Gente, pensa aí, gente. Olha os detalhes. Olha os detalhes que Deus vai cuidando de cada detalhe da missão dele, do céu. Primeiro, ele recebeu a água lá do cântaro dela. Depois ela foi lá e pegou e deu para os camelos. Detalhe de quem ela era filha? Do irmão. Do irmão do Senhor do servo. Pensa, do irmão de Abraão. Os detalhes que Deus aqui colocou é muito grande. O homem, o que aconteceu com o homem, o servo, no versículo 26? O homem se prostrou e adorou ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus do meu senhor Abraão. Disse ele, o servo demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Gente, é de chorar essa história. Pensa nos mínimos detalhes. Pensa em imaginar os detalhes dessa história. Ele só pediu para que a missão dele fosse um sucesso. Que se Deus fosse bondoso com o servo dele, vamos dizer assim, Abraão, que era o senhor dele, que era o servo, que desse sucesso na missão. E além de ser um sucesso a missão, foi a fidelidade e a bondade para o senhor dele. Pensa, a moça, no versículo 28, a moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Depois ele contou para Labão, Labão ouviu, Labão foi lá, chamou eles para ir para casa, que tinha lugar até para eles ficarem na casa, gente. Só que teve um detalhe. Quando foi na hora do jantar ali, o servo falou que ele não iria jantar, enquanto ele não contasse o que ele veio fazer naquela cidade. E ele contou tudo. Depois vocês podem ler com mais tempo, mas assim, o servo contou tudo como que foi, que o servo Abraão, que pediu ele para fazer aquilo, e ele orou ao Senhor antes de Rebeca chegar. Ele orou pedindo um sinal, porque tinha tantas mulheres ali. E Rebeca foi a resposta de oração. Resposta de oração nos mínimos detalhes, e ainda era parente. Pensa que detalhe que Deus ainda pediu para ele e ele falou do coração dele e prostrou diante do Senhor. Porque às vezes a gente ora pedindo também, mas esquece de orar quando a gente recebe. Então, quando você pede algo para Deus, se você recebeu, se prostra diante do Senhor, ora. Ao você orar, louva ao Senhor. Pensa, o homem se prostrou e adorou o Senhor. No versículo 26, louvado seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, porque Deus cuidou dos meus detalhes. Só que aí, quando o servo falou para a família, e agora? Será que Rebeca vai? Falar assim, ai, Senhor, pensa, gente, você é chamada para casar com uma pessoa que você nunca viu, mas você foi resposta de oração. Eu falo que a fé move montanhas. A fé é daquelas coisas que a gente não se vê, mas é aquilo que você acredita que está no seu coração. Eu não sei o que está no seu coração. Não sei, mas Deus sabe. E o que está no seu coração é para você ter mais fé, é para você acreditar, é para você ter mais intimidade com Deus. Fala, Deus, me dá mais discernimento para discernir as coisas, para saber o que é da tua vontade na minha vida e o que não é da tua vontade, que o Senhor tira da minha vida. O que não for teu, Senhor, que o Senhor vai tirando. Gente, pensa quando Sara, no versículo 36 aqui,
para a gente tentar resumir aqui um pouquinho, mas no versículo 36, quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu um filho, que estava contando tudo do que eu falei para você. E ele ainda falou no versículo 42 da oração que ele tinha feito. E o Senhor respondeu no versículo 45, que antes de terminar a oração em meu coração, ele viu Rebeca, uma moça bonita. Daqui falou assim, essa bonita vai casar com Isaac, com certeza. Mas ele foi atrás dela, mas para confirmar ainda o sinal de Deus, Deus foi confirmando os mini detalhes. Gente, versículo 47, que ainda ela falou que era filho de Betuel, e meus avós, pensa que era parente de Abraão também. O servo deve que ficou muito feliz, com certeza. Deu até pulseira de ouro, né? Que nem aí a palavra de Deus fala. Pensa que lindo. E depois, no versículo 48, ele falou: depois prostei-me ao Senhor, louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha, neta do meu senhor, para que seja mulher do meu filho, do meu senhor. Agora digam-me, se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor, por favor, me respondam sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Jesus amado. Ele, antes de comer, já tem essa conversa. Se falasse não, ele tinha que sair. E agora? Mas Labão, no versículo 50, Labão e Betuel responderam: é evidente, com certeza. Pensa aqui comigo. Com certeza, o Senhor te trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui, pensa aqui, ó. Aqui está a Rebeca. Tome e a leve com você. Versículo 51. Que ela seja mulher do filho do meu Senhor, como o Senhor disse. Gente, é os detalhes de Deus na sua vida. E foi o detalhe que na vida da Rebeca e de Isaac. Detalhes. Só que aí, pensa, depois lá em sequência, no versículo 28, a mãe ainda com ciúme, com certeza da filha, pelo amor de Deus, deixa minha filha aqui, vocês vão na frente, deixa minha filha aqui, ela fica uns 10 dias comigo, depois ela vai, meu Senhor, pensa. Eu acho que a mãe deve estar desesperada, a filha linda, maravilhosa, querendo levar a Rebeca. Só que no versículo 58, ó, quando a mãe falou isso para o Senhor, o servo, porém, disse, no versículo 56, não me detenho, o Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora, ai, Jesus, oh, fala, Deus, agora me envie de volta ao meu Senhor. Versículo 57. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaremos Rebeca, e eles chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você está disposta a ir com esse homem? Com este homem, Rebequinha? Mas minha filha Rebequinha, oh, Rebeca. E ela respondeu o quê? Sim, estou. Ela não ficou pensando, que às vezes a gente pensa, será que é da vontade mesmo de Deus? Aí Deus te dá sinal, e você fica assim, mas será, Senhor? Não me dá mais outro sinal, Senhor. Será que não é coisa do meu pensamento? Ou do meu coração? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas teve uma vez que Deus me deu um sinal, pediu para mim ligar para a pessoa, eu ainda falei assim, não, Deus, eu vou ligar para fulano, se a fulano der certo, eu ainda ligo. Olha só que filha. Oh, Jesus, eu sou falha, né, Senhor? O Senhor sabe. E aí eu liguei para outra pessoa e deu certo. Porque o que Deus fala, o nome da pessoa, ou o que é para fazer, é você fazer que você vai ter sucesso. A missão aqui dele teve sucesso? Teve. Porque Rebeca respondeu, sim, estou. No versículo 59, finalizando quase aqui praticamente. Versículo 59, seja muito bem-vinda, Cida maravilhosa. Estamos em Gênesis capítulo 24, Cida, versículo 59. Beijo. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram como serva de Abraão e seus homens. A serva, que havia amamentado Rebeca, acompanhou na hora da partida. Abençoaram Rebeca, dizendo, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Eita, glória a Jesus! Que seus descendentes conquistem a cidade de seus inimigos.
Então Rebeca foi, e suas servas montaram os camelos. Ela foi ao encontro de Isaac. Ó, gente, minha garrafa é Rosemary Mãe de Milhares, viu? Que venha a Rebeca. Ô, Senhor, que venha a Rebeca. Mas aqui, para a história de Deus e para a palavra do Senhor, ela ainda, a serva que cuidava dela, que amamentava a Rebeca, pediu para que ela fosse mãe de milhares de descendentes, que cuidasse do povo de Deus. Rebeca, com o coração aí tão generoso, ela não conhecia Isaac, nunca viu Isaac. E ela foi, porque foi resposta de oração. Teve uma missão muito especial. E às vezes você tem um propósito muito especial também, uma missão. E você fica adiando. Não, depois. Mas às vezes tem pessoa precisando de você neste momento. Pessoas para você levantar. Esse dia eu até liguei para uma pessoa, a pessoa, Meire, eu não estou nem saindo de casa. Eu falei, meu Deus, bora sair, minha filha. E a gente orou, eu dei um desafio para ela, ela me deu outro. E 10 horas ontem ela estava mandando vídeo que estava lá no shopping fazendo sessão de cuidados com a pele. Eu falei, nossa, que lindo! Que lindo! Ela trabalhou em 2 lojas ontem. E assim, e nem é da minha unidade. Mas eu falo assim, como que Deus usa às vezes pessoas para abençoar outras? E eu falo o tempo todo, eu sou uma mulher abençoada para abençoar outras pessoas. Aí tem pessoas que falam, ah, mas não é da minha família, mas não são dos meus descendentes. Não. Faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Em Mateus 7, né, Dani fala isso lá, e eu falo que a regra de ouro da Mary Kay também é isso, mas eu acho tão lindo mesmo, que Rebeca teve aquele coração generoso de ouvir o servo e acompanhar. Isaac deve estar lá agoniado, com certeza, depois vocês podem ler, esperando a noiva, e quando a noiva chega, Rebeca não correu, Rebeca colocou o quê? Um véu. Por conta do quê? De respeito. Gente, é tão lindo como Rebeca respeitou aquele momento, ela se cobriu com véu, e depois ele levou, casou com ela, com certeza, depois ela era estéril. E aí, o que aconteceu? Isaac teve que orar por ela, diante do Senhor, depois ela teve gêmeos. E eu falo assim, às vezes é o que você quer no seu coração, é você orar, e você está sensível à voz do Senhor. Porque a missão aqui do servo foi muito linda. E cada um de nós tem uma missão, ou até várias missões, vamos dizer assim, para fazer, para abençoar, para ajudar outras pessoas. Como que tá o seu coração diante de Deus? Fala para Deus, Deus, que eu possa ser mais íntima do Senhor, que o Senhor possa me dar um sinal, o que está acontecendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, papai. Porque Ele vai estar te direcionando. Pensa, o servo pediu um sinal, e antes de orar, ele já viu a Rebeca, ele correu atrás, e aí era parente do servo dele, deu água para os camelos. O que eu quero trazer aqui para você é que quando for de Deus, vai dar tudo certo, e vai ser como você pediu para Deus. Ele sempre fala, né, a carta para Deus, eu acho isso tão lindo, que antes eu nem fazia carta, ô Jesus, os detalhes, gente, na carta você vai fazer. Pode ser que vai estar lá melhor do que a carta, com certeza. Que a bondade de Deus, a fidelidade, é melhor do que os meus desejos. São melhores o tempo todo. E assim, o que você quer para Deus, coloque em oração. Para hoje eu estar falando assim de casamento, com certeza fui curada. Teve um processo. E o processo, quem sabe depois eu conto, mas assim, coisas que acontecem que você não entende, coisa que você às vezes entra numa aula que eu ficava com raiva quando a pessoa falava, né, de filhos e tal, e assim, minha mãe o tempo todo, mas por quê? Eu não estava ainda curada, eu não estava querendo casamento. Eu não estava querendo filhos. Eu não queria que meus filhos sofressem. Eu falava assim, eu não quero que meus filhos sofram, Senhor. Mas assim, era porque eu não estava curada. E quando eu tive que estudar provérbios, vocês sabem muito bem, eu fui treinadora da Smart dos provérbios por 1 ano, que eu tinha que acordar cedo, estudar. Gente, como aquilo me desbloqueou. Como aquilo me desbloqueou.
Eu falo a questão do casamento, depois da Elane, né, como terapeuta aí ajudando os meus detalhes. Pessoas estando ao lado. Eu falo, se conecta com as pessoas, não fica sozinha. Não fica. Sempre é Deus evidência na sua vida, tem um propósito, tem um porquê. Não se esconda, aconteceu isso, eu não vou sair de casa. Não saia. Pelo amor de Deus, quando a pessoa falou que não estava saindo de casa, eu falei, pelo amor de Deus, coloca o batom mais lindo aí, saia feliz, grava vídeo e saia da sua casa, porque você é poderosa em Cristo Jesus. As pessoas precisam te ver, te conhecer, conversar. Às vezes é um sorriso seu que vai mudar o dia daquela pessoa. Quem pode ler para mim Gálatas lá no 6:22? Eita, glória de Jesus. Qual o seu sonho, trazendo aqui também de gente? Coloca no seu papel. Pai, eu tenho um sonho disso, no seu caderno aí. Desafio, qual o desafio que você está passando? Anota. Pai, me ajuda nesse desafio. Peça a Deus sabedoria para lidar com cada situação. Se for da vontade de Deus, Ele vai cuidar dos minis detalhes. Até que você não quer vir. Eu não queria vir para Uberlândia. Tem gente que Uberlândia, não conhece ninguém. Misericórdia, Senhor. Mas Deus ainda te traz. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele usa pessoas. Ele coloca anjos na sua vida para abençoar. O tempo todo. Vocês são mimados por Deus. Pede. Ah, Meira, eu não estou sendo ainda mimada por Deus. Então pede. Gente, eu nunca gastei dinheiro com unha e gel, que é quase R$ 200. Dia 7 desse mês eu ganhei modelo de uma manicure. Uma irmã me indicou. Eu falei, nossa, mas eu estou chique. Então, assim, é o detalhe da sua vida. Eu falo que o 7 é perfeito na minha vida, é o tempo todo. Não sei o porquê, eu falo assim, não sei o porquê não, eu sei que é o amor de Deus. Vamos dizer assim, volta lá, Rosmir. É o amor, o cuidado e a fidelidade. Porque eu mesmo faço as minhas unhas em casa, e assim, a unha já é muito cara, eu tenho que ser, eu vou ser, em nome de Jesus, milionária, para fazer minha unha assim, já, porque, gente, aqui lava roupa, lava casa, e aí não estraga as unhas. Eu falei, eita glória, eu amei, esse negócio é bom. Então, assim, é os mínimos detalhes que Deus vai cuidando de você. Os mínimos, Deus sabe o que está no seu coração. Às vezes você nem fala, e Deus já vai lá e cuida. Que você está precisando ser cuidada, você vai, o que eu quero trazer aqui para você? Você vai se prostrar hoje diante de Deus, vai falar o que está no seu coração, vai falar para Ele abençoar, para Ele mimar você, porque Deus mima do mesmo jeito que Deus me ama, Ele te ama, abençoada de Deus. Ele ama você do mesmo jeito. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje, nesta manhã, é que você fala para Deus, Pai, me mima, Pai, me ajuda a ser cuidada pelo Senhor, amada, cada vez mais. Pai, o Senhor sabe que eu preciso desse aqui hoje, me ajuda. Pai, eu tenho um boleto que vai vencer dia 20, me ajuda a pagar esse boleto. Me envia mais cliente. Pai, me desperta, tira a preguiça do meu corpo. Tira a vontade de querer ficar dentro desse quarto. Que eu levante, que eu seja uma guerreira no Senhor. Porque às vezes o inimigo quer que você fique o quê? Deitada. Que você não se mostre, porque você é uma mulher linda, maravilhosa, usada por Deus. Abençoada, protegida, ungida. Gente, ontem eu estava conversando com minha tia e ela estava com medo de ir para São Paulo, porque ela tem aqueles problemas de saúde e ela estava lá. E foi tão interessante que lá agora está calor em São Paulo, na cidade que ela está. E assim, eu falei assim, tia, Deus cuida de cada detalhe. Deus sabia que você queria ver seu neto. O neto dela chama como José, gente. Achei tão lindo. E é no dia 29 de junho que José nasceu. Eu falei assim, ô tia, eu amo a história de José, parece com a minha. Mas assim, pensa no detalhe, é o aniversário da Adriana, comemorando que foi a data que ela nasceu, e a história de José também nasceu. Ele foi um milagre de Deus na vida da minha prima e dos meus primos, porque assim, o primeiro filho que ela teve, ela perdeu, e agora teve José. Então, assim, foi muito rápido. Ela perdeu e ela quis tentar novamente. Eu falei, amém, Jesus, amém. Tá vendo como que ela não ficou paralisada? O que eu quero trazer para você, mesmo com medo, ela sofreu, porque era o primeiro filho dela, ela perdeu. Então, assim, o que tá no seu coração? Tira o medo. Eu falo assim para você, porque eu falando, às vezes eu também tenho medo. Eu falo, Deus, tira esse medo do meu coração. Pai, me ajuda, se é da tua vontade, que possa dar tudo certo. Tira o que está me agoniando. Tira a angústia do coração.
E Rebeca, ela não ficou pensando, e agora? Eu fico com a minha família que eu amo tanto, ou eu vou com o meu conservo que eu nunca vi? Ela falou o quê? Sim, eu irei. Sim, com certeza. Então, o que Deus te pede para você fazer, você vai lá, eu vou, Senhor. Me dá ousadia no teu Espírito Santo. Me dá essa coragem que eu preciso ter, mesmo pequena. Ou onde você está. Mesmo você vai falar assim, ai, como que eu irei? Mas Deus vai te dar a direção. Se Ele pede algo para você, Ele vai te conduzir no seu caminho, no seu percurso. Vai pedindo sinais, vai pedindo paz no seu coração. Deus, se for da tua vontade, eu posso sentir paz. Se você não está sentindo paz, se tem algo incomodando, alguma coisa precisa ser mudada, ou algum local você precisa sair. Que o Espírito Santo, ele te incomoda quando tem algo errado. Quando tem pessoas que não querem o seu bem, você percebe, oh Jesus, da sensibilidade do Espírito Santo. Se você não tem essa sensibilidade, passa do Senhor, me ajuda, que essa sensibilidade aumente na minha vida. Tem um fundo musical que eu amo muito, enche-me do teu Espírito Santo. Enche. Pede para Deus, enche-me do teu Espírito Santo, da tua palavra, Senhor. Que eu possa ser ousada para orar mais pelas pessoas. Ontem falou dos pedidos de oração. Anota, ora durante a semana. Meire, mas eu nem conheço. Minha tia falou que ela fez um jejum para a Elaine. Eu falei assim, Meire, eu achei tão bonitinho da vida dela. Meire, eu não conheço a Elaine, mas eu vou fazer um jejum por ela. Gente, aquele dia, aquele áudio de Tia Zeli me alegrou tanto. Porque, assim, às vezes você não precisa nem conhecer para fazer um jejum. Como que está a sua vida? É o amor. Isso é o amor. Às vezes você tem pessoas do seu lado, você precisa orar. Porque se você tentar dar conselho, a pessoa não escuta. É você entregar para Deus. A Deus, cuida dessa pessoa, Jesus, que ela possa conhecer o teu amor e que ela possa ser mudada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo conduzindo essa pessoa. Ah, é uma pessoa que precisa de oração, vamos orar por ela. Vamos fazer um jejum por ela. Quantas pessoas você tem abençoado no seu dia a dia? Anota, coloca um desafio. Todos os dias eu vou ligar para uma pessoa só do meu dia, para orar junto com ela. Às vezes você não precisa nem de meia hora, às vezes é 5 minutinhos. Você precisa só de orar, dar um bom dia, vamos orar junto. Ó, que Deus abençoe o seu dia, que seja maravilhoso em Cristo Jesus. E tenha um lindo dia. E tchau. Se você fazer isso, gente, coloca aqui comigo. Se você fazer isso todos os dias, eu não consigo sozinha, viu? Por isso que eu tô pedindo vocês. Mas assim, coloca um desafio. Eu faço isso, mas você pode colocar outro desafio de só mandar uma mensagem para outras pessoas. De mandar um versículo da palavra de Deus. Porque às vezes 1 minuto você manda uma mensagem de um versículo. Guarde o seu coração, coloca de provérbios para uma pessoa. Porque pense 30 dias, se você querer abençoar uma pessoa todos os dias, 1.000 meses você vai estar abençoando 30 pessoas. Você vai estar falando do amor de Deus para 30 pessoas. Se você falar só com uma pessoa. Se você ligar para orar só para uma pessoa. E você vai crescendo espiritualmente. Você pode ter certeza que você vai orar mais e mais, você vai aumentar a sua fé, você vai ter mais intimidade com Deus. Eu sei que você vai aprender da palavra de Deus, você vai querer ler a palavra, porque você vai ter que escrever um versículo. Você não vai lá no chat, não, pelo amor de Deus. Vai lá e abre a palavra de Deus e coloca o que está na palavra de Deus e manda para a pessoa. Ora e fala. Eu conheço pessoa lá de Salvador, que eu fui numa viagem que eu ganhei. Aí esses dias eu liguei para ela. E ela, nossa, Rosa, eu nem estava bem. E assim, eu falei assim, foi o Espírito Santo. Porque a gente se conheceu lá onde eu fiquei hospedada para ir para uma viagem. E assim, no culto, olha só, antes de eu ir para a praia, para a viagem que eu ganhei da Mary Kay, eu fui para o culto primeiro. Estava lá louvando, agradecendo a Deus depois que eu fui para o culto. Para a viagem, quer dizer, no outro dia. E outros foram para a festa. Mas você escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para o culto? Você quer ir servir a Deus? Ou você quer ir servir o mundo? Para as festas. Isso é em vão, vai passar. Festa, faz a sua casa, uma festa aí com louvor, com música, convida a família, ora junto, pula de alegria. Quem encontrou Gálatas 6:22? Você encontrou, Elane? Pode ler para mim, por favor. Fica olhando assim, que nem eu li, pode falar. 6:22. 2. Aqui na minha Bíblia diz assim, lá em cima, bem grande: façamos o bem a todos.
Gálatas 6:22. Isso, será que eu errei? Ih, Uai, Gálatas 6. 5:22, perdão, 5. O Tá tudo 6 não errado tem aqui, ó. 22. 5:22. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Amém. Gratidão. O fruto aqui do Espírito, gente, que fala no meu coração, e eu sempre tento ser essa pessoa, eu falo que não é fácil, pode ser desafiador na sua vida, mas é os frutos do Espírito Santo. A bondade, às vezes, você pode ver, a generosidade, pensa dele, a fidelidade com Deus, ontem conversando com o tia também, falando assim, porque é a fidelidade e é o amor de Deus que faz nós persistir em obediência a Deus. Porque eu falo, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria na casa do Senhor. Eu não estaria esperando o meu futuro. Não. Porque o inimigo às vezes pode me dar várias ofertas maravilhosas. E o que eu quero dizer é que ele pode te dar também. Mas é para você ficar em obediência com o Senhor. Obediência com o Senhor, esperando nele a resposta. Esperando, mas fazendo o seu trabalho, persistindo. Ser fiel a Deus é quando você, por exemplo, está passando. Esse dia eu vi uma mensagem, falou muito comigo. A pessoa está sofrendo, mas ela está abençoando outras pessoas. A pessoa está triste, mas ela está falando da alegria. A pessoa está sofrendo no casamento, mas ela está abençoando outros casamentos. Estão orando pelos outros casamentos. Eu falo, quando você abençoa o outro, bem para você. É o tema do título da Elaine. Faça o bem aos outros. Pensa. O tempo todo. A mansidão, o domínio próprio é quando você quer algo. Pensa, gente, quando a gente quer algo, mas você fala assim, nossa, pai, mas isso não te agrada. Eu não vou fazer isso. Porque o que eu quero fazer é te obedecer. Mas tira esse desejo, às vezes, do meu coração, da minha vida. E fuja! Você se fuja se não agrada ao Senhor. O que eu quero trazer também é que seja que nem o bom samaritano. Gente, a parábola do bom samaritano, nossa, como eu choro, vamos dizer assim, é de uma pessoa generosa. É de uma pessoa que ele não olha para a religião. Eu quero trazer para você que você não deve olhar para a religião, placas de igrejas, nem tira a religião da sua mente e concentra no amor de Jesus, no amor que Deus vai abençoar outras vidas, no amor que Jesus não está falando, igreja batista, Deus é amor, católico, não. Deus está falando de pessoas. É de pessoas que você tem que abençoar. É de pessoas que você vai falar do amor dele, de Jesus. Porque no céu não vai ter lá o nome da igreja. Não. No céu vai ter pessoas que aceitaram Jesus em suas vidas. Vai entrar no céu quem decidiu aceitar, quem decidiu seguir. Ah, Meire, eu não estou seguindo Jesus. Volta, recalcula a rota, muda o que está precisando mudar. Muda. Jesus está perto de voltar. E assim, o amor dele e a fidelidade ainda continua o tempo todo. O tempo todo ele é bondoso com você, o tempo todo ele está te protegendo. Só que às vezes a gente na correria ou no cansaço esquece de agradecer. Esquece. Aí fala assim, nossa, pai, poderia ter agradecido isso ontem que aconteceu. Nossa, pai, foi uma coisa tão pequena, mas foi tão importante. É agradecer pelos mínimos detalhes da sua vida. Rebeca, a história dela é muito linda, mas a sua também é linda e pode ser melhores ainda. Isso que aconteceu antigamente, mas é uma lição para a nossa vida, em saber esperar de Deus, em saber quando Ele te dá uma missão muito especial, que você ore antes, consagre, entrega para Deus, Deus vai dar um sinal. Por que eu falo de sinais, gente? Porque Deus está me dando sinais o tempo todo. E assim, eu pedi para Deus. Por isso que eu falei para vocês aqui, peçam para Deus para vocês serem amados por Ele, guiados por Ele o tempo todo. O que está acontecendo?
Falar, pai, eu preciso disso, mas eu sei também que eu preciso mudar isso. Então mude. Mude para fazer. Porque assim, o bom samaritano, ele ajudou aquela pessoa que estava caída. E tem pessoas, às vezes, que passam por outras pessoas. E nem olha. Ah, porque ela é moradora da rua, não vou cumprimentar. Porque ela é faxineira da academia, não vou cumprimentar. Eu cumprimento só o gerente. Gente, quando eu chego na academia, que eu vejo a Dona Margarete, assim, eu fico tão feliz por ela, porque ela tá ali o tempo todo limpando os aparelhos. Limpa os aparelhos, deixa tudo limpinho. Aí eu, bom dia, maravilhosa. Ela, bom dia, Rose. Eu acho isso tão lindo, mas muitas pessoas passam por ela e nem cumprimentam, só porque é uma faxineira. Eu fico olhando assim, gente, como que tá o coração do ser humano? Tem pessoas que falam assim, nossa, essa academia, o pessoal, ninguém cumprimenta. Eu falei, pera aqui, eu vou fazer diferente, então. Pera aqui que eu vou chegar cumprimentando todo mundo. Eu chego, gente, aí eu vou passando, eu, bom dia. Aí o povo deve falar assim, essa não é daqui não, então ela é do norte de Minas. Por quê, gente? A pessoa tá lá, concentrado, sério. Tem gente que nem dá bom dia, vai na academia e não fala com ninguém, tá tudo bem, a vida é dele. Mas eu não tô aqui para cuidar só do meu corpo, para cuidar só da minha vida. Eu estou aqui para transformar outras vidas, para falar do amor de Jesus. Quando você se torna filha de Deus, o que eu quero trazer para você aqui hoje é que você vai ser um instrumento usado dele. E você é. E deixa Deus te conduzir. Deixa Deus tirar a vergonha sua, porque às vezes a gente é tímido, a gente tem vergonha. Mas assim, é a diferença. Nossa, toda vez que eu chego na academia, às vezes eu acho um anel, às vezes eu acho uma chave, eu vou entregando lá na secretaria. Como o povo perde as coisas. E eu falo, tem pessoas que passa por cima e nem pega. Talvez é um anel muito especial que ganhou do marido, do noivo, e tá lá no chão. E às vezes, como que você está fazendo? Você está olhando os mínimos detalhes, as coisas que precisa arrumar, organizar na sua vida, organiza, né? Eu falo assim, a gente está na metade do ano, mas para chegar ao final do ano, tem muitas coisas para acontecer. E muitas coisas vão acontecer na sua vida. Se você abrir seu coração para Deus, se você falar, Deus, eu recebo do melhor que o Senhor quer me dar, porque Ele vai te dar. Receba, gente, abre seu coração. Assim, Deus, tira o que está me machucando. Eu abençoo a vida dessa pessoa, que ela seja próspera, que ela possa ser rica, que ela possa ter uma família abençoada. Que quando você ama a outra pessoa que te machucou, quando você declara, muitas coisas vão acontecer na sua vida, gente. Muitas. Aí quando você fala, eu não vou falar com fulano, fulano me machucou. Eu não vou pedir perdão. E o coração vai ser o quê? Vai endurecendo. Vai endurecendo, você fica com receio. E você fica, você paralisa totalmente assim. Eu não vou sair de casa. Isso é aquilo. Não, oh, Jesus. Tira isso, gente, do pensamento. Tira isso do seu coração. Se a pessoa te chamou, você vai falar assim, na próxima eu quero, viu? Fale. Ou então, se você não querer falar, Deus, pai, toca no coração daquela pessoa lá, Senhor. O Senhor sabe quem é essa pessoa? Fala para ela me ligar, ou para mandar uma mensagem, ou para isso. Porque o que está no seu coração, Deus conhece. Mas você precisa falar para Deus. Fale, gente, fale o tempo todo. Eu vou falar aqui o tempo todo. Fale, fale, fale para Deus. Fale seu coração. Em choro, em louvor, ou o que precisa fazer. Você tem metas a ter no final do ano? Tem contas para pagar? Tem casamento para fazer? Tem projeto para fazer? Coloca. Coloca diante de Deus. Aí eu quero mudar. Eu quero passar o Natal diferente. Ora, fala para Deus. Deus, eu vou fazer um jejum, porque eu vou abençoar já o meu Natal, que vai ser maravilhoso. Ou o meu casamento. Já faz um jejum de gratidão ao Senhor. Porque isso é fé. Você já está acreditando que vai ser algo bom, que vai ser algo maravilhoso na sua vida. E aceita o chamado que Ele te dá. Aceita a missão. Não fala assim, eu tô com medo. Ou o que as pessoas vão falar? Eu sofri. Não esquece o sofrimento. O inimigo, às vezes, tem que colocar pensamento negativo. Você vai tirar. Então, eu não vou ter mais esse pensamento, Senhor. Tira o medo do meu coração. Tira a angústia. Eu não quero saber o que o povo vai falar, não. Eu tô lá porque eu tenho uma missão. E eu vou obedecer a tua missão. Eu vou resgatar almas para o Senhor.
eu vou falar de Jesus, eu vou acordar mais cedo, eu vou ler a palavra, eu vou fazer atividade física. Porque às vezes você está inspirando outras pessoas pela sua atitude. Às vezes você nem precisa falar, só precisa fazer. O influente, às vezes, que gosta de conversar demais. Mas tá tudo bem, de cumprimentar todo mundo. Mas tem gente que não gosta. Mas você vai lá e ora por aquela pessoa que você viu sofrendo. E eu acho isso lindo. E é assim que nós possamos estar amando um ao outro e respondendo o chamado de Deus, o que Ele quer na sua vida. Adriana, você está querendo cantar? Aí você me fala no final, que eu iria amar se você cantar fiel, a bondade de Deus aí. Eu iria amar mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, gente. Vamos estar tirando a nossa foto. Mas aqui também o casamento é apresentado como relacionamento que eu anotei de respeito e propósito. O que a Rebeca fez a questão do véu. Às vezes, esperar um futuro marido, eu fiz um propósito com Deus que eu só vou beijar depois do casamento, é isso, eu fiz um propósito com Deus. Eu não sei qual é o seu propósito, mas você pode fazer com Deus. Já apareceu outros rapazes querendo namorar? Sim. Empreendedores, trabalhador. Mas ele queria beijar antes, eu falei, então não tem como. A gente não tem como namorar. Não tem como. Doeu um pouquinho. Mas assim, nem o beijinho, Cida, não. E assim, doeu, mas assim, eu senti paz depois no meu coração. Porque se eu fiz um propósito com Deus, eu quero honrar, eu quero obedecer. E eu sei quando vai ser de Deus, eu vou sentir paz no meu coração, não vou ter dúvida. A gente não tem dúvida, e Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Aqui, Rebeca, na questão do casamento, é uma questão séria um casamento. É um respeito, é uma união de duas pessoas. Porque eu penso muito, porque eu quero viver com essa pessoa, honrando essa pessoa, respeitando, cuidando. Até hoje, as pessoas acham que eu tô noiva, porque eu falo sempre, meu futuro marido não vai gostar disso. Aí teve uma pessoa, mas você nem casou. Não, mas ele não iria gostar se eu estivesse aqui, porque eu já me considero como uma futura mulher casada. E como você está se considerando? Uma mulher de Deus que vai fazer diferente? Uma mulher de Deus que vai dar um bom testemunho? Que vai falar do amor de Deus? Que você seja essa mulher virtuosa a cada manhã na sua vida. Rebeca, ela ficou estéril lá por 20 anos, mas depois que orou, ela concedeu 2 filhos gêmeos. Mesmo assim, teve brigas, né, dentro da barriga, e ela perguntando para Deus, mas por que isso? Mas porque um iria ser rival do outro. Então, assim, tem coisas que acontecem na sua vida, a gente não sabe o porquê, mas tem um propósito, tem um porquê e tem um processo. Quando você pede, né, teve uma irmã que falou assim, eu vou pedir paciência. Eu falei, irmã, não pede paciência, não. Não pede paciência. Você pede sabedoria, porque se pedir paciência, vai vir provações para você ter paciência. E muitas. Porque muitas coisas acontecem na sua vida é para te ensinar, te dar um ensinamento, te dar sabedoria. Que Deus abençoe o domingo de vocês grandemente. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, compartilha com sua família, com alguém. E vamos estar orando nesse momento pelas pessoas que estão aqui presentes. Ainda me fez uma oração poderosa, mas agora vamos orar, colocar a mão no seu coração, abençoar pela vida da Elaine, que amanhã é o aniversário dela, gente, que graça. Eu não vejo a hora de Elaine estar com uma menininha que chama Helena. Ai, Jesus, aguenta coração, Rose. Vamos orar pela vida dela, pelos projetos dela. Cada pessoa aqui presente, que eu sei que tem algo no seu coração, que Deus esteja abençoando grandemente. Vamos orar. Fala com Deus o que está no seu coração, que você precisa mudar hoje. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelo Senhor ter morrido naquela cruz para nos salvar, papai. Obrigada pela tua fidelidade, pelo Senhor ter cuidado de nós, ó Pai, em todos os momentos, Senhor, pelo teu amor. Oh, Deus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa manhã, Deus, os seus sonhos, os seus projetos, Senhor, o que está no coração de cada um, eu não sei, ó Pai, o Senhor sonda, o Senhor conhece, Pai. Renova a força de cada pessoa, aqueles que estão sentindo cansado, ó Deus. Abençoe cada um de nós aqui ser um instrumento para abençoar outras vidas, Jesus. Que nós possamos, ó Pai, tirar o nosso eu e que o Senhor possa crescer mais e mais as nossas vidas, papai. Perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e que o Senhor esteja nos conduzindo a cada manhã, a cada detalhe, ó Deus. Cuida da vida da Cida, do seu casamento, dos seus netos, ó Pai, dos filhos, Jesus, de qualquer detalhe que precisa fazer,
que o Senhor abençoe a vida dela, renovando as forças, Jesus, tira os pensamentos negativos, que o Senhor, Pai, coloca pensamento sempre positivo, e que ela é uma mulher forte, guerreira e consegue, Jesus. E seja com a vida da Val, ó Pai, nos projetos, nos sonhos, ó Deus, renovando as suas forças, cuidando da sua saúde, em cada detalhe que ela precisa cuidar da família, Jesus. Que o Senhor esteja abençoando em todos os momentos, abençoe a vida da Leni, ó Pai, em tudo que ela precisa fazer também. Que o Senhor, ó Pai, venha lhe dar sabedoria, ó Jesus, que se for da tua vontade para ela vir para Uberlândia, que seja a tua vontade, Jesus, que o Senhor prepara tudo conforme o teu querer, abençoe a vida dela, de sua família, e seja também, ó Deus, com a vida da Solange, Jesus, cuidando da sua enfermidade, cuidando da sua saúde, dando alegria em seu coração, papai, abençoe a sua família, Jesus, cuida de cada detalhe, ó Deus, abençoe e blinda a sua mente também, ó Pai, esteja livrando de todo o mal, esteja abençoando, ó Deus, cada um de nós. Abençoe a vida da Adriana, a vida da Silvia, ó Pai, a vida da Luciene. O Senhor abençoe a vida da família delas, ó Pai. Esteja abençoando o casamento, os seus maridos, Jesus, que é o cabeça da casa também. Que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres a ser forte, a ser uma mulher virtuosa, protegendo, livrando de todo mal, Deus. Ó Deus, esteja abençoando a vida da Elane, papai, que completar mais um ano de vida amanhã, pela tua vida, Jesus, pela tua saúde, que o Senhor, Pai, abençoe a vida da tua filha, que o Senhor cura toda enfermidade, papai. Obrigada por esse momento amanhã, que eu tenho certeza que vai ser poderoso em Cristo Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai entrar na Jesus, abençoe o aniversário dela, abençoe a vida dos seus filhos, ou aquele que estiver longe, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo e livrando de todo mal. O Senhor abençoe o futuro casamento dela, ó Pai, futura filha, Jesus, que o Senhor tem preparado no tempo certo do Senhor, Deus, que o Senhor venha abraçar ela nesse momento, ó Pai, e amanhã também, nesse dia tão importante, Jesus, que ela venha se sentir cuidada por Ti, protegida e ungida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, papai. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas aqui, ó Pai, por tudo que o Senhor há de fazer ainda até no final do ano, até amanhã ou depois, Jesus, porque acreditamos na Tua fé, no Teu poder, no Teu amor. Te agradecendo por aqueles que estão ausentes, que o Senhor abençoe cada um deles também, ó Pai, renovando as suas forças e curando toda enfermidade, ó Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Vamos tirar. Agora é isso, eu vou parar a gravação. Você vai perder depois, ó. Um beijo, que você tenha um lindo dia abençoado e bom na casa do Senhor. Que agora nós vamos tirar a nossa foto poderosa.